Já de pé ao nosso lado, observando o trabalho dos médicos e das enfermeiras, Júlia deu um grande sorriso ao ver a amada babá e lhe abriu os braços para um grande abraço. Nana. Tanto rezei por ti, querida. Que falta me fez. Tanto queria ter feito por você, que tanto carinho me desvelou. E você, mãe? Tantas vezes a senti por perto, em momentos difíceis. Às vezes parecia sentir seu carinho na brisa suave do vento, a me levantar os cabelos e me fazer sorrir. Vejo agora tão nova. Se sinto em deixar os meus, que já estão crescidos criados, imagino o que não sentiu ao ficar longe de mim, estando eu aos 3 anos de idade. Na realidade, Júlia, nunca estive distante. O bom Deus, que a tudo provê, deixou-me ir visitá-la em muitos momentos de sua vida, e no vento, filha amada, estavam, sim, muitas vezes, minhas carícias e meu amor. Olivia decidiu intervir. Ela precisa de descanso agora. Deixe-me induzi-la ao repouso. Ainda sente dores? Não muito. Mas sinto cansaço. Vamos para o céu, minha mãe. Como é lá? E essa menina, é um anjo? Perguntou, referindo-se a Olivia, cuja luz a diferenciava dos demais. Nana riu e, antes que ela novamente caísse no sono, respondeu. E anjo, sim, mas não gosta que falem isso. E não vai esperando falar com São Jorge. Já me explicaram que ele é muito ocupado. Com Julia em estado de sono profundo, nós a levamos para a colônia, onde ela ficou por pouco tempo no hospital, graças aos passes curadores de Olivia. Brevemente teve de volta seu vistoso cabelo branco, e passou a morar com Clara e Nana, em casa perto da nossa. Minha mulher, Stefania, logo se afeiçoou à nova vizinha, ficando as duas muito amigas. Faziam planos de trabalharem com as crianças, que aqui têm um lugar especial. Ao ouvir falar das cartas de sua mãe, modo que Clara encontrou de se comunicar com ela, leu-as todas, já que na terra, sendo católica dedicada, não lia livros espíritas. Júlia, interessada e inteligente, logo aprendeu nossos hábitos. De início, estranhou o trabalho da mãe, de ir comigo socorrer pessoas na terra e no umbral. Um dia, chegando à minha casa, dei com ela conversando com minha esposa, comentando filosoficamente. Se a morte é a maior das ilusões, a distância é a segunda maior delas. Nada afasta de fato as pessoas que amamos. E quando os laços são bons e verdadeiros, nunca estamos sós. Capítulo 27. Adele vai à missa. Narrativa de Dite. Faltavam 10 dias para a segunda apresentação de Christine. Passando pela frente do cabaré, notei imenso painel pregado em cima da marquise, com uma imagem de Christine de costas, vestida como da última vez em que se apresentara, rosto de perfil, véus bordados ladeando, em singular movimento com o vento. Em letras garrafais. Christine Honorella Lautrec, 16 de abril, e logo abaixo. Entradas esgotadas. Albert teria um bom lucro, pensei. Quem ela interpretaria dessa vez? Cosette ia sempre à nossa casa, fazendo ajustes num vestido espetacular, bíblico. Os véus faziam parte da indumentária, mas desta vez tinham uma coloração ametista bem suave, contrastando com tons de um lilás escuro a um mais claro. Vendo as duas fazendo as provas, tentei adivinhar o personagem que ela interpretaria. Cleópatra. As duas riram. Com essa minha cabeleira loura? Disse Christine. Mas não deixa de ser uma boa ideia. Quem sabe no futuro não providencio uma peruca egípcia. Cosette me olhou como se quisesse dizer algo, e Christine disparou. Está certo, mas nada de contar ao Gaston. Quero lhe fazer uma surpresa novamente. Pode contar a ela,
Cosette, ou ela vai ficar com esse medo de que eu fique nua no palco. Cosette riu com gosto. Desta vez teremos Dalila. Não desconfiou quando viu o gigante que Lautrec trouxe. É quem fará o Sansão. Minha boca abriu-se de espanto. O rapaz realmente daria um fantástico Sansão. 3 dançarinas tinham sido contratadas, todas morenas para contrastar com Madame. Cosette cuidava também do figurino delas. Os ensaios com os músicos eram feitos no próprio cabaré, mas isso não impedia que 2 deles ensaiassem com Christine em casa, um violoncelista e um percussionista, por quem Adele mostrara bastante interesse. Imaginei as joias que Madame usaria e, pensando em ajudá-la a escolher, fui ao pequeno baú que ficava em seu quarto procurar um anel belíssimo de ametista, dado por Gaston certa vez. Com surpresa, notei a falta dele. Madame emprestou anéis para Adele. Não vejo o anel de ametista e os brincos que fazem par com ele. Christine me olhou com espanto. Não estão aí. Não emprestei a Adele, os dedos dela são bem mais grossos que os meus. Aliás, ela tem a feia mania de me pedir joias emprestadas e depois não devolver. Mas olhe direito, deve estar no meio de outras peças. Procurei exaustivamente, mas nada do conjunto. Dei por falta também de uma pulseira de pérolas, uma das preferidas de Christine. Comentei com ela, que sentou-se na cama ao lado de Cosette. Estranho isso. Se ainda estivesse por aqui, seria René sem dúvida o responsável pelo sumiço. Mas agora temos apenas pessoas de confiança, com exceção de Adele, que às vezes pega emprestado e fica com ela. E Jeanne. Mas a menina nova nunca sobe até os quartos. Senti que devia defender a pequena Jeanne. Paulette estava o tempo todo com ela, e notaria caso ela sumisse. Fui ter com a cozinheira. Paulette, Jeanne sobe aos quartos às vezes. Para levar bandejas, ou algo parecido. Claro que não. Ela é uma boa menina, mas muito desastrada. Não a deixaria subir as escadas com a porcelana fina de Madame. Por quê? Tentei desconversar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fiquei imaginando se você não estaria com muito trabalho extra. Sabe como Adele tem mania de pedir que levem coisas em seu quarto. Querendo, me chame que eu lhe ajudo. Ela franziu as sobrancelhas, nada convencida. Andou sumindo coisas, é? Pois a menina nada tem a ver com isso. Se eu fosse você, prestaria atenção em Adele, que sai todas as tardes para ir à igreja e de vez em quando volta com alguns pacotes. Não estava falida. E que igreja é essa que vende coisas? Adele estava num de seus passeios misteriosos. Decidi entrar no quarto dela e fazer uma busca. Quem sabe as joias de Madame tinham sido esquecidas por lá. Subi e entrei no quarto de hóspedes, notando a desordem costumeira. Ela não tinha uma criada própria. Ainda assim olhei com cuidado nos móveis, nos porta-joias. Achei ali um brinco de rubis de Christine, mas nada além disso e das joias falsas que ela sempre usava, e nada do conjunto de ametistas, nem da pulseira de pérolas. Franzi a testa tentando deixar tudo no mesmo lugar de antes e ia fechando o quarto quando a própria Adele apareceu na porta. Que faz aqui, Edith? Christine precisa de algo. Usava também os perfumes caros de Madame e podia sentir a distância. Não me intimidei com ela. Vim procurá-la para perguntar sobre umas de joias de Madame. Que bom que chegou. Ao ouvir falar das joias, ela se mostrou desconfortável, levando as mãos às orelhas, que estavam nuas. Joias. As poucas vezes que usei, foi com a permissão dela. Acha que roubaria minha própria irmã, que me acolhe debaixo de seu teto.
Não esperava aquela agressividade, mas isso me deixou ainda mais desconfiada. Não costumo suspeitar das pessoas, Adele. Foi a própria Christine que pediu para que lhe perguntasse sobre uma pulseira de pérolas e um conjunto de ametistas. São irmãs, e é normal a camaradagem de uma com a outra. Queria saber se você as tinha emprestado, pois não conseguimos achar as peças. Ao me ouvir falar assim, ela empalideceu, mas manteve a pose. Tudo que ela gentilmente me empresta, eu devolvo. Não ando apegada às joias, como vê. Estou tentando melhorar meus vestidos e chapéus, não tenho ligado muito para adereços. É bom saber que ainda tem seus recursos, Adele, e faz muito bem aprimorar seu vestuário. Sabe como Madame Cosette se trajam bem. Fico feliz de saber que está se cuidando. O estilo parisiense é diferente do interior, não é mesmo? Ela me sorriu como um gato. De fato, uma mulher não deve nunca ficar sem suas economias. Mas venha ver um chapéu que comprei hoje. Acho que nem Cosette faria um tão elegante. E me mostrou a caixa que carregava, com um chapéu vistoso dentro. Elogiei-a pelo bom gosto e saí do quarto, indo falar com Christine imediatamente. Madame, acho melhor começar a trancar novamente suas joias. Não sabemos o que está acontecendo, e elas podem estar em outro lugar, mas acho que já passamos por experiências desastrosas por não sermos precavidas. A senhora concorda, Cosette? Ela me olhou com aqueles olhos claros, entendendo meu ponto de vista, mas não foi tão discreta. Melhor mesmo. Adele está com roupas novas, mas nada tão caro como essas joias. Tem lhe dado algum dinheiro, irmã? Não. Ela nunca me pediu dinheiro. Diz que tem suas próprias economias. Cosette levantou-se, mãos nos quadris, me olhando séria. Pois acho que Edith tem toda a razão. Nunca soube de economias de Adele, e sair toda a tarde para ir à igreja. Esconda esse baú ou tranque muito bem, minha irmã. Não seria a primeira vez que ela faz algo constrangedor. Me lembro bem de nossa infância e adolescência. Christine sentou-se na cama com ar aborrecido. Mas, que coisa! Ter que trancar e esconder minhas joias dentro de minha própria casa. Edith, procure meus brincos longos de esmeralda, veja se ainda estão no baú. O fato é que Madame tinha muitas joias, mas aquele brinco tinha significado especial para ela. Era um presente de Gaston por 10 anos juntos. A peça não era tão pequena assim que me desse trabalho de procurar no baú, mas, mesmo jogando todas as joias na cama, não consegui achá-los. Ela aborreceu-se. Absurdo. Quando foi que me viu negar algo a quem quer que fosse, Edith? É minha irmã, se for ela, não posso expulsá-la de minha casa. Se precisasse de algo, era só me pedir. Com a desconfiança em mente, fiquei quieta, mas tranquilizei Christine, dizendo que provavelmente as colocamos no meu pequeno baú, ou em qualquer outra parte. A diversão do conde era trazer a ela pequenos mimos desse tipo. Não passava 15 dias sem que ele trouxesse algo, mesmo de pequeno porte. Em datas especiais, trazia os conjuntos mais valiosos, e esses estavam todos ali, no baú dela, ou comigo, guardados no meu quarto. Além disso, Gaston lhe dava uma mesada para o que ela quisesse comprar, além de cuidar das contas da casa. Dinheiro nunca tinha sido problema. Ela continuou. Não quero que comentem com Gaston nada disso, ele ficaria furioso. Vou trancar esse baú e deixar a chave escondida. Não tenho outra alternativa. Cosette ficara irritada. Pois se eu souber que essa mulher anda lhe dando prejuízos desse tipo, não sei por quanto tempo não contarei a Gaston. A culpa foi minha, não tinha nada que ter trazido a Adele. Desde pequena ela sempre foi um problema.
Ao menos René desapareceu mesmo desta casa. Pelo menos desse mal estamos livres. Com a dor de cabeça se aproximando, pelo aborrecimento, Christine tomou logo 2 de seus tabletes e pediu-nos que a deixássemos dormir. Tinha as preocupações de seu último números, não queria pensar em nada diferente. Aborreceu-se pelos brincos de esmeralda, que tinham um significado especial. Algo me dizia que não os veríamos mais. Não estavam comigo. Fiquei em dúvida se falava ou não com o Gaston. Adèle, quando chegou, só tinha roupas velhas e frascos vazios de perfume. Aquilo não era coisa de quem tinha economias, pois nem joias mais possuía, coisa que mulheres precavidas da época aguardavam para os tempos difíceis. Tinha notado, durante a busca, a falta de diversas outras pequenas coisas de valor relativo, mas que somando dariam uma pequena fortuna. Ela teria que ser muito tola para gastar tudo em umas peças de roupa, que nem pareciam ser tão caras assim. Não. Esse dinheiro devia estar escondido ou indo para outro lugar. Saímos juntas, eu e Cosette, que tinha um misto de raiva e preocupação no olhar e me perguntou. Essas saídas dela são frequentes. Para ir à igreja? Pelo menos umas 4 vezes por semana. Às vezes também pede a carruagem emprestada para ir ao centro, e Clemente a leva quando Christine não está usando, mas nessas ocasiões só vê vitrines e compra algumas coisas em lojas mesmo. Adèle, religiosa. Quando criança e moça, minha mãe tinha que obrigá-la a ir à missa de domingo. Tivemos criação católica, como sabe, mas Adèle detestava missas, e ria de quem se confessava. Chamava-os de tolos. Embora compartilhasse da desconfiança dela, tentei desconversar. Às vezes as pessoas mudam Cosette. Ela passou por maus bocados com o marido, segundo nos disse. Pode ter encontrado a paz na religião. Bem-humorada, ela me respondeu. Não acredito nisso. Com o comportamento que sempre teve, se estiver indo mesmo à igreja, deve estar tendo um caso com o padre. Ri muito, pois imaginei nosso padre do bairro, sisudo e respeitável nos seus 60 anos, com uma biografia sem mácula, aliás, extremamente moralista, tendo um caso com Adèle, a quem ele devia olhar com olhos nada piedosos, devido à forma como ela se vestia. Ele abominava a moda da época, e pobre da mulher que usasse decotes na igreja. Devia ser por isso que Adèle saía de casa com o chale cobrindo a parte de cima do vestido, muito decotada. Não diga isso, Cosette. Nem que ela fosse a própria Vênus teria chance com nosso padre. Chegamos as 2 à cozinha. Jeanne estava no pátio depenando algumas aves, e Paulette, concentrada em sovar uma massa, olhou-nos curiosa, pois vínhamos as 2 com o semblante fechado. Problemas. Intuição sempre tinha sido um dos pontos fortes de nossa cozinheira. Porém, embora eu confiasse nela para qualquer problema meu, não podia expor os problemas da família de Christine. Vendo minha hesitação, Cosette resolveu a questão. Acredita que Adèle vai à igreja todas as vezes que diz. Ela primeiro parou de sovar a massa e nos olhou, mas isso não durou mais de 2 segundos. Continuando seu trabalho vigorosamente, ela respondeu sem a menor dúvida em sua voz. Claro que não. Mas se isso causar algum problema, madame, pode ser facilmente resolvido. Olhamos para ela com surpresa, e Cosette perguntou. Como? Continuando seu trabalho, como se estivesse falando de uma receita de bolo, ela deu a solução. Peça a Gilberte para segui-la. Não a Clemente, que meu marido é um bom homem, mas, cá entre nós, para isso é meio desajeitado. Tenho certeza de que aquele gigante, quando é preciso, se torna mais imperceptível que uma sombra. Deus guarde sempre a sabedoria das pessoas simples.
Pelo rosto de Cosette vi a aprovação de que necessitava para dar a ordem a Joubert. Ele estava nos fundos, com Clemente, fazendo reparos na casinha. Ao ouvir meu pedido, ele não fez perguntas, apenas assentiu com a cabeça, na qual eu vi olhos de repente frios e astutos. O conde sabe da desconfiança de Madame com sua irmã? Ainda não. Mas é para a segurança dos dois. Acredita que pode fazer isso sem ser visto? Claro. Existe apenas um problema. Achei que as coisas seriam mais fáceis, mas perguntei qual seria o problema, e ele me respondeu. Se for algo sério, que coloque a vida do patrão ou a de Madame em risco, terei que contar para ele. Não se preocupe, Joubert. Se for algo assim, nós dois contaremos. Ele não sabia do desaparecimento das joias, nem eu disse. Provavelmente presumiu que a dele tinha um amante, ou que julgasse, mas eu achei que, quanto menos eu dissesse, melhor seria. Veríamos o que ele nos diria. Capítulo 28. A última dança. Ele seguiu Adele por 3 dias consecutivos. Eu vi, de capa escura, saindo 1 ou 2 minutos depois dela, nesses dias. No primeiro, assim que ela voltou, ele demorou ainda umas 2 horas para retomar a casa. Não preciso dizer que fui até ele cheia de perguntas para fazer, e ele me calou antes que eu fizesse a primeira, dizendo: Ainda é cedo. Quando eu tiver certeza do que está acontecendo, lhe direi. Deus me ajudou tanto, que naquela semana ela saiu 3 dias seguidos, e ao final desses dias, ele me disse que sabia para onde ela estava indo, o que estava fazendo e com quem. Mas que tinha dúvidas se contava ou não ao conde, embora achasse que tinha o dever de reportar tudo ao patrão. Pedi à pequena Jeanne que chamasse Cosette, pois queria ouvir o relato com ela. A modista veio imediatamente, largando o figurino de irmã, que devia estrear em menos de uma semana. Levamos Joubert para o jardim, afastado da casa, por não querermos aborrecer Christine, que se exercitava numa parte da sala com Lautrec. Joubert sentava-se com dificuldade naquelas cadeiras pequenas. Mantinha-se com a cabeça ereta nos ombros enormes e um pouco caídos, ainda vestindo a capa que usava para sair. Ao vê-lo, Cosette comentou comigo. Não é de se espantar que um homem desse tamanho tenha seguido Adele e que ela não tenha notado. Parece impossível. Mas eu sabia que não era impossível, não para Joubert. Mais de uma vez eu entrara numa sala e me espantara por encontrá-lo lá, encostado num canto, silenciosamente a me observar, e eu a arrumar a sala sem percebê-lo. Madame dizia que ele estava apaixonado, para fazer isso, mas que susto eu levava quando percebia. Nessas horas ele me socorria, gentil, pedindo desculpas pelo incidente, dizendo que não tinha dito nada para não atrapalhar meu serviço e justamente para não me assustar. Mas, muitas vezes, desde então, eu entrara em cômodos da casa observando bem para ver se ele não estava em algum canto. Nunca me faltou com respeito, sempre foi gentil e nunca me negou o que fosse. Gostava dele. Mas era um amigo querido, apenas isso. Na casa, todos nós sentíamos que ele morreria para nos proteger de algum inimigo e mataria quem quer que tentasse nos fazer mal. Logo Paulette o adotou, junto com Clemente, e estavam sempre a paparicá-lo. Nem a pequena Jeanne tinha receio do gigante, que matava para ela os patos e os frangos num 1/10 de segundo, torcendo-lhes o pescoço, e ajudava sempre que precisava em um trabalho pesado. Lá estávamos os 3, ele sem jeito para começar o seu relatório sobre a irmã de Madame, mas Cosette, prática como sempre, deu logo um jeito para que ele perdesse a timidez. Não precisa ficar tímido, Joubert. Como irmã de Adele, sei muito bem que frequentar missas e se confessar nunca foi de seu feitio. Ande, homem, pode falar sem medo. Ele me olhou como se ainda duvidasse,
Ian disse. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Conte-nos como foi o primeiro dia em que você a seguiu. Ele se aprumou como pôde na cadeira, tomou um pouco de chá, e contou-nos que a seguiu de razoável distância e que ela realmente entrou na igreja, mas depois saiu por uma porta lateral, entrando num pequeno coche de aluguel indo ao centro de Paris. Como ao lado da igreja ficam sempre 10 coches, ele pegou também um deles e a seguiu, vendo-a entrar numa joalheria famosa e ficar lá dentro por um bom tempo, até ser atendida por um senhor idoso. Ela tirou da bolsa uma pequena sacola e apresentou algumas peças, que o homem observou com uma lupa de joalheiro. Tudo isso ele observou da rua, pelas vidraças. Depois de pequena discussão, Adele pareceu receber algumas moedas de ouro, saiu da joalheria e se encaminhou ao pé mesmo para um pequeno hotel às margens do Sena, de aspecto duvidoso, onde ficou por mais de 2 horas. Ele esperou pacientemente do lado de fora para ver com quem ela sairia, mas ela saiu sozinha, caminhou até uma praça, onde novamente pegou um coche de aluguel, foi até a igreja do bairro e dali caminhou até a casa de Christine. Cosette estava vermelha como um pimentão e disse o que lhe ia pela cabeça. Pilantra. Vendendo as joias da irmã. E depois indo ver um amante. Percebendo que Gilberte pensava que as joias eram de Adele, tentei acalmar as coisas. Calma, Cosette. Não sabemos se as joias não eram dela mesma. Continue, Gilberte, o que aconteceu no segundo dia. Ele ficara pálido com a revelação de Cosette, e disse. Se a irmã de Madame anda roubando, tenho que informar ao conde, pois o resto que tenho a revelar não é nada bom. Ele nos informou que no segundo dia ela fez o mesmo trajeto, encaminhou-se para a igreja, tomou o mesmo coche de aluguel, o que ele estranhou, pois os coches revezavam no ponto, e foi ao centro novamente. Andou pelas lojas da Avenida Central, nas que vendiam cosméticos e perfumaria, percorreu armarinhos, lojas de chapéus, enfim, todo tipo de artigos femininos. Depois de 1h30, cansado e com alguns embrulhos, sentou-se numa confeitaria e, para o espanto de Gilberte, lá estava um senhor à sua espera. Estava de costas para a rua, mas os dois pareciam em franca intimidade. Depois de uns 15 minutos de conversa, tomaram um chá e se levantaram. Foi quando nosso amigo viu de quem se tratava. René. Cosette empalideceu do outro lado da mesa. Está mais do que explicado onde está indo o dinheiro das joias de Christine e o motivo do miserável ter desaparecido. Adele está sustentando René com as joias de Christine. Não queria acreditar em semelhante coisa. Argumentei com ela, sabendo que essa informação causaria em Madame. Ela pode ter ido conversar com ele apenas para acalmá-lo, Cosette. Sabe como os dois eram aqui em casa. E depois, não sabemos se ela roubou as joias. Continue, Gilberte. Para meu espanto disse ele, ela mesma pagou a conta da confeitaria, coisa estranha, pois os cavalheiros não permitem isso. Escondi-me e achei que ela tomaria algum coche para casa, mas não, foram os dois para o mesmo hotelzinho na margem do Sena. Assim que entraram, esperei 20 minutos e conversei com o porteiro. Estimulado por umas poucas moedas, me contou que eles vinham se encontrando há tempo, pelo menos 3 vezes por semana, e que o gerente pensava em não recebê-los mais, pois não gostava de viciados em ópio. Admiti encontros fortuitos, pois era disso que o hotel vivia, mas viciados davam má fama ao local. Acreditavam que Adele fosse uma burguesa casada que traísse o marido com um homem bem mais jovem, que a usava para saciar o vício. Deixei claro que não era o marido, nem detetive de ninguém. Pedi que fosse discreto e me retirei. Ela saiu 1 hora depois, com seus embrulhos, pegou seu coche e voltou para casa. Parabéns, Gilberte. Você se saiu melhor do que eu esperava, e no terceiro dia? Saiu pelo mesmo caminho de sempre,
Mas não foi ao centro, foi direto ao hotel. O porteiro não tinha mentido. René estava do lado de fora, furioso com algo. Parecia que realmente o gerente não os queria mais lá. Incrível como emagreceu e está amarelo. Descontrolado, ele gritava desaforos do lado de fora do hotel, enquanto Adele tentava levá-lo para dentro do coche, para irem a outro lugar. Depois de um pouco de insistência dela e de ele a derrubar sem querer no chão, tamanho seu desespero, ele a socorreu e entrou no pequeno coche, seguindo para uma área pobre de Paris, famosa pela frequência da boêmia à noite, mas que é triste de se ver durante o dia. Pararam em frente a uma velha casa e os dois entraram. Conheço a casa. É um antro de venda e consumo de ópio, propriedade de um coreano que também dispõe de meninas e meninos para alguns pervertidos. Quando se trabalha para a nobreza, mademoiselle, a gente acaba conhecendo lugares bastante exóticos. Este eu não conhecia a mando do senhor conde, pode acreditar. Não era preciso ter me dito isso. Se Gaston tinha um vício, esse se chamava Christine. Abominava a exploração de crianças e vícios de qualquer tipo. Ele continuou. Se fosse minha irmã, eu teria uma conversa séria com ela, pois ficaram lá mais de 3 horas, e quando saíram, ela também não me parecia muito sóbria. Cosette estava pálida. Olhava-me como quem queria saber o que fazer, e me disse: se me disser mais alguma coisa que defenda aquela infeliz, vou ficar muito zangada com você, Edith. Acha que René tem como pagar pelas drogas e esse tipo de divertimento? Acha que aturaria a dele pelos belos olhos dela? Acredita que ela tenha realmente guardado alguma economia? Quando chegou a Paris, queixou-se que não tinha nem como comer. Temos que falar com Gaston. Agora que Christine trancou os baús, pode acontecer algo mais grave. Joubert, que permanecia sério, opinou. Já vi viciados em ópio matarem os pais para conseguirem dinheiro para o vício, mademoiselle. Ela tem toda a razão. Não sabia o que dizer ou o que pensar. A estreia de Madame era em poucos dias. Depois de trancadas as joias, Adele ficara num mau humor de dar medo, e eu não tinha como negar as evidências. Mas não queria aborrecer Christine. Talvez falar com Gaston fosse o mais apropriado. Obrigada por tudo, Joubert. Daqui a menos de uma semana é a estreia de Madame, e eu não quero aborrecê-la. Não precisa mais seguir Adele, já sabemos o que é necessário e a casa precisará cada vez mais da sua segurança. Hoje conversarei com Gaston, e ele decidirá o que devemos fazer, mas vamos poupar Madame. É a última dança dela em público, não imagina a importância disso para ela. Não quero que nada atrapalhe. Estranho como às vezes uma primeira impressão pode ser acertada. Eu não gostara de Adele desde o início, sentira vulgaridade e falsidade nela, mas não imaginava a que ponto ela chegaria para satisfazer seus instintos, com seu egoísmo e sua falta de gratidão, para dizer o mínimo. Nem o conde, com toda sua vivência, desconfiaria daquilo. Gaston sabia da inveja que Adele tinha da boa sorte de irmã, mas dos roubos, nem em sonhos suspeitava. E tomar-se amante de René depois de todo o mal que ele fez a Christine, era desconcertante. Gaston chegou durante o repouso de Christine, depois de seu ensaio, que era estafante. Despiu-se de sua capa, brincou com Paulette na cozinha e foi para a biblioteca, pedindo-me que providenciasse café e um lanche. Precisava fazer umas contas. Providenciei tudo eu mesmo e deixei a bandeja em cima da mesa. Fiquei em pé, em frente à mesa, esperando que ele me olhasse. Distraído com seus papéis, ele deu um gole na xícara fumegante e, levantando lentamente os olhos, deu comigo a olhá-lo seriamente. Recostando-se na cadeira, perguntou: Pois não? Algo sério? Indaguei se podia me sentar,
E ele apontou uma das cadeiras do aposento, que puxei para perto da mesa. Ele afastou de seus papéis e a pena com a qual fazia suas anotações. Que foi, Edith? Pode falar sem medo. Também tenho que lhe contar algo importante, mas ia ser mais tarde. Precisa de algo? Preciso, sim, senhor. De ser leal consigo, e de um conselho. Estão se passando algumas coisas nesta casa, e como desejo poupar madame, por sua estreia, preciso de sua ajuda, pois temo pelo que possa ocorrer. Tentando ser sucinta, contei o que ocorrera. O desaparecimento das joias, as saídas de Adele, a ideia de Paulette, o empenho e a competência de Gilbert, suas descobertas, e deixei a conclusão para o próprio conde, que empalidecia na cadeira à medida em que eu narrava os acontecimentos. Ele não disse uma palavra até que eu terminei, para só então desabafar. Cosette tem toda a razão. Cobra miserável. Não me enganou nem por um minuto. Minha raiva é comigo mesmo por não ter imaginado que isso pudesse acontecer. Mas o resto da família é tão honesta. Ernestine mesmo, a mais nova, não queria aceitar nem o dote que eu fiz questão de dar. Ele andava pela sala, enfurecido, como se tentasse ordenar seus pensamentos. E os idiotas nem pensaram em poupar um pouco. De repente Christine tranca o baú de joias e começa a prestar atenção nas coisas que somem a fonte seca. Isso explica uma coisa. Sabe o que aconteceu ontem à noite, Edith? Lembra que eu disse que tinha algo a contar? Claro que me lembrava, mas diante de nossa situação e precisando de seu conselho, já não me lembrava. Ele continuou, irritado. Estive ontem no cabaré. É hora de saber algumas coisas que devem ficar apenas entre nós. Não quero que me tome por boêmio, por ir ao cabaré sem Christine. Acontece que Albert é apenas um gerente, o cabaré e o cassino me pertencem. Emudeci. Ele sempre tinha os melhores lugares, o melhor vinho, o melhor atendimento, mas eu achava que era por ser um cliente especial. Pensei que os contratos de Christine tinham sido fechados com ele mesmo, tentando ajudar a amada a voltar à dança, assim voltando à vida. Vendo meu susto, ele se explicou. É um excelente negócio, Edith, mas não fica adequado a um conde ter uma casa noturna, ainda que seja a mais luxuosa de Paris. Não nota que na casa não há prostitutas, apenas cortesãs? Que não é permitido lá nenhum tipo de atrito ou confusão, por conta de seguranças discretos, mas fortes e armados. Em que outra casa de Paris há esse tipo de ambiente? Nunca tinha ido a outra casa, mas ouvira falar. Realmente, o cabaré era puro requinte frequentado por membros da nobreza, alguns do clero sim, alguns membros do alto clero eram vistos com frequência, já que não era uma casa de prostituição, e a rica burguesia parisiense. A boa nova é que fui recuperando as joias de Christine que aquele cretino perdia com tanta facilidade. Devolverei a ela depois da apresentação, e você as guardará em lugar seguro desta vez. Ontem ele esteve lá, apesar de minhas ameaças. Parece que o tio não o conteve, e ele foi falar com o Sr. Yves de Valerante, notório velhaco que comercializa escravos com o Novo Mundo, as Américas. Lembrava-me que ele investira substancial dinheiro de madame em um lote de escravos, para escândalo dela, que abominava esse tipo de coisa. Escravos. Pobres negros pegos à força na África para servirem como animais nas Américas. Esses malditos deveriam apodrecer em prisões. Em alguns países já se fala em proibir esse tipo de comércio. Parece que voltamos à antiga Roma, mas a casa é aberta ao público e o Sr. Yves pode entrar e ficar lá, desde que esteja corretamente vestido, pague e se comporte. René entrou lá bem trajado, é certo, mas amarelo como se estivesse doente. Um tanto sujo, se é que me entende,
e se sentou sem convite na mesa do referido senhor. De acordo com um dos meus seguranças, o Sr. Ives não ficou nada satisfeito com a presença do moço, e disse que o navio se afundara com a carga, que eram riscos do negócio, e que nada podia ser feito. Imaginei a decepção de René, que sonhava com aquele dinheiro há meses para provar a Christine que não era só um aproveitador, mas um homem de negócios capaz. Ele deve ter ficado desesperado, senhor. O conde suspirou, e eu vi o ódio em seu olhar. Desesperado? Primeiro exigiu que o Sr. Ives o ressarcisse, o que não deu certo. O outro riu em sua cara, disse que agisse como homem e aprendesse que todo negócio tem riscos. Notando que René sem Christine não passava de um pobre coitado, pediu ao segurança que o retirasse, não queria ser incomodado. Conheço bem Ives. Para ter ficado com o dinheiro de Christine e trapacear o rapaz pouco custa, já ouvi fazer isso. Mas desta vez ele se deu mal. Como deu-se mal? René conseguiu o dinheiro de volta. Não. Antes que meu segurança chegasse, com a rapidez de um raio, o infeliz sacou um pequeno punhal e o cravou no pescoço de Ives. Foi um pandemônio. Eu, que me orgulhava de nunca ter tido uma briga sequer no cabaré, agora tenho um assassinato. Ele levou uns 10 minutos para morrer, a traqueia destroçada, ninguém pôde fazer nada. E no meio da confusão, onde estava o bastardo? René fugiu. René estava desaparecido, sem dinheiro e desesperado por ópio. Um frio me percorreu a espinha, aquilo não era bom. Talvez ele tivesse algum juízo e fosse para o interior. Para a casa do tio não voltaria, que de tolo não tinha nada. Com certeza procuraria Adele. Precisávamos ficar atentos. Ele virá aqui, senhor, para ver Adele ou tentar tirar algum dinheiro de madame. Não fica sem o ópio, o senhor não o conhece. Deve estar desesperado. Nos olhos de Gaston, vi o ódio sumir e a frieza assumir seu lugar. Chame Clemente e Joubert. Deu ordens aos dois de ficar um em cada porta da casa durante a noite. No dia seguinte providenciaria mais 4 vigias, até que René fosse encarcerado. Não esperaria pela polícia para garantir a segurança da casa, confiava mais nos seus. Em seguida me pediu para chamar Adele. Christine, que tinha aparecido e depois subido para descansar um pouco, estava dormindo sob o efeito de um de seus tabletes. O momento era ideal. Ao ver-se chamada pelo conde, a senhora me olhou desconfiada. Que quer Gaston comigo? Também vai me acusar de roubo. Tentei amenizar as coisas. Nunca fui acusada de roubo, Adele. O conde só quer lhe dar uma notícia e conversar com você. Arrume-se dessa, sabe que ele não gosta de esperar. Sem nenhuma vontade e com visível medo no rosto, ela me obedeceu. Trajando um vestido verde simples e com uma maquiagem um tanto exagerada, entrou na biblioteca e deu com Gaston curvado sobre uma pilha de papéis, parecendo ocupado. Ao ouvir seus passos, ele levantou a cabeça e deu um meio sorriso. Sente-se, Adele indicou mesmo a cadeira onde eu me sentara antes. Ela me olhou com certa antipatia. Ela vai ficar? Edith sabe de tudo nesta casa, você mesma vai preferir que ela fique. Sentei-me mais atrás para não ficar no campo de visão dela e assim não incomodar, mas preferia não ter ficado. O conde sabia ser prático quando queria. Primeiro disse que amava Christine e que, estando ela a poucos dias da estreia, não queria aborrecê-la, mesmo porque ele já lhe dera aborrecimentos demais no passado, coisa que ela não merecia. Nisso eu concordava. Não tocou no assunto das joias sumidas, mas disse que sabia que ela era próxima de René. Adele protestou, Gaston se irritou e disse que ela estava sendo seguida há dias.
ela desatou num choro tão estridente que eu corri a socorrê-la, temendo que acordasse Madame no andar de cima. Passado o choro, Gaston, irritado, ele odiava as cenas, Christine nunca as fizera, tomou a conversa explicando que não se importava de sustentá-la, que isso para ele era indiferente, mas que não admitiria expor Christine ou alguém da casa a perigo por causa dela. Contudo, o assassinato da noite anterior, novo choro de Adele, desta vez menos estridente, e no final, disse textualmente: em outros tempos, na minha juventude, esse rapaz já teria desaparecido há muito. Acredito que a maturidade e a doçura de sua irmã me tenham abrandado o coração. Caso note a senhora dar qualquer apoio a um inimigo meu, tenha a certeza de que não só não será mais bem-vinda nesta casa, que me pertence, mas terá ganhado um inimigo feroz e silencioso, como nunca sonhou existir. Edith, você é minha testemunha. Adele, para Christine esta conversa não existiu. Queiras se retirar. Levei-a para o quarto. Suas lágrimas desta vez eram verdadeiras, lamentando a perda do amante, que parecia definitiva. Tão moço e tão tolo, Edith. Pobre René. Pobre de mim, pensei eu, de ter que conviver com pessoa tão egoísta. Pobre Christine, que acolheu por generosidade um ser peçonhento e traiçoeiro. No fundo, porém, me deu um pouco de pena dela. Parecia realmente apaixonada pelo rapaz, que a usara sem a menor vergonha. Com certeza a procuraria. Fui firme com ela. Adele, o conde parece muito bom, mas sabe ser cruel quando quer. Não desafie. Caso René apareça, e ele deve aparecer, nos conte imediatamente. Acha que ficou tão apaixonado por mim que se arriscaria dessa forma? É possível. Pobre René. Cega. De sua forma doentia, René ainda era apaixonado por Christine. Até Lautrec já tinha me comentado isso. Era dela que ele falava incessantemente quando bebia em sua companhia. Não tenha pena dele, aquele lá só gosta de si mesmo, disse, tentando convencê-lo do ópio. Ele não é viciado, Edith. Que coisa feia falar assim. Só usa às vezes, por diversão. É tão incompreendido, meu pobre René. Desisti de tentar convencê-la, melhor convencer Joubert a mantê-la sob vigilância, ou ela nos colocaria em perigo. Deixei-a em seu quarto e quando passei pelo de Madame a ouvi me chamar pela porta. Entrei e deparei com ela, linda, sentada na cama, num dos trajes de dança marroquina. Ao me ver, levantou-se e pediu: ajude-me aqui com esses laços nas costas. Gaston janta comigo hoje. Quero fazer uma noite especial, sem Adele, nem ninguém mais, aqui mesmo no quarto. Resolvi surpreendê-lo. Acha que gostará do traje? Vou fazer um jantar árabe, já combinei com Paulette. Espalharemos velas e aromas pelo quarto. Vou dançar para minha plateia preferida. Gaston. Sorri para ela e corri para ajustar os laços nas costas e acender as dúzias de velas pelo grande quarto. Perfumamos o ambiente com essências e as usamos em seu cabelo, brilhantes como o óleo de macadâmia. O conde ficaria feliz, e merecia. Tivera um dia aborrecido. Comentei com ela. Por que não faz uma de suas massagens relaxantes? Ele parece ter tido um dia difícil com os negócios. Comentou isso comigo ainda há pouco no escritório. Ela me olhou, curiosa. Gaston está com problemas de dinheiro? Não, tolinha. Só aborrecimentos com empregados. Ela concordou. Olhei-a sob a luz das velas e pensei o mesmo que pensara da primeira vez em que a vi. Como seria ser tão bela? Ela tinha consciência do efeito que causava? Provavelmente não. Nunca tive inveja de Christine,
mas a admiração pelos traços perfeitos, a pele branca, o jeito de menina, só fazia crescer com os anos. Era daquelas mulheres que, quanto mais a gente olhava, mais bonita parecia. Era um pouco minha irmã, um pouco a filha que nunca a teria, apesar da pouca diferença de idade, a mãe que me protegeu e me tirou da pobreza, enfim, minha amiga mais adorada. Dor excruciante me tomou o peito de repente, num contraste inexplicável, e eu a abracei pelas costas enquanto ela se olhava no espelho da penteadeira, sentada, cuidando dos longos cabelos. Ela me sorriu. E que foi, Edith? Não que eu esteja reclamando, mas você nunca me abraçou assim antes. Sentindo-me embaraçada pela súbita demonstração de afeto, ainda assim não me soltei, e disse-lhe baixinho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gosto tanto da madame, minha princesa. Deus aguarde que nada de mal lhe aconteça, pois não conheço pessoa mais doce nesta terra. Deus a proteja sempre, Christine. Não sabe o quanto sou grata à senhora. Ela levantou-se e me olhou um tanto surpresa. Ao ver meus olhos cheios de lágrimas, os dela se encheram também. Que foi? Teme por mim? Mas sou tão feliz. Gaston está de volta, sou amada por toda Paris, rica. Tenho dores, mas há remédios. Não tive filhos, mas Deus me enviará outros que criaremos juntas, Edith. Tem algum presságio, é isso? Não. Apressei-me a dizer, enxugando rapidamente as lágrimas. Ora, às vezes tenho o direito de ser tola, não tenho? E desci as escadas, pedindo licença a Gaston para dizer-lhe que agradável surpresa eu esperava em seu quarto naquela noite. Ele subiu como se tivesse asas nos pés, com um sorriso no rosto. No dia seguinte realmente apareceram mais 4 homens fazendo a ronda da casa. Christine estranhou e perguntou a ele que homens eram aqueles. Gaston saiu-se bem, respondendo que seu último número fora um sucesso tão grande que não queria fãs atrapalhando seu sossego antes do próximo número. Ela achou exagerado, mas Lautrec, que já sabia do acontecido no cabaré, achou bastante apropriado. Ninguém conhecia o paradeiro de René. 2 dias depois do assassinato, ele tinha evaporado. Como Joubert me contou, mesmo a zona boêmia foi vasculhada sem sucesso, assim como a casa de parentes em Paris e saídas de estradas. Um tanto surpresa com a eficiência da polícia francesa, comentei isso com ele, que riu e me respondeu. Não foi a polícia, mademoiselle, foi o conde. Não sabe como o dinheiro pode arranjar homens fortes e espertos quando é necessário. Faltando 2 dias para o número no cabaré, ainda sem saber nada do assassinato e com Adele fazendo o possível para parecer normal, e as missas, porém menos, e voltava cedo, Christine me chamou para ir ao ateliê de Cosette fazer a última prova do vestido com qual encarnaria Dalila no palco. Que falta faz uma boa comunicação, pensei eu. O assassinato de Yves sequer saíra nos jornais, devido à publicidade negativa que traria ao cabaré do conde, o dinheiro, novamente, fazendo os seus milagres, e Cosette não fazia ideia de que René era agora um assassino fugitivo, ou faria prova do vestido na casa de Christine. Madame estava louca para dar uma volta no centro da cidade, e eu não consegui criar uma situação que a deixasse em casa. O conde não se encontrava, ainda assim tentei argumentar, dizendo que traria o vestido e ela provaria ali mesmo. Ela me olhou, contrariada. Que foi? Gaston anda tão ciumento que não quer que eu vá ao centro sem ele. É só o que me falta. Faz dias que não saio, vamos já, chame Clemente. Corri a chamar Clemente e Joubert. Já queríamos mesmo ao centro, que os 2 fossem juntos. Vendo ambos sentados na frente da carruagem, ela estranhou. Também preciso de guarda-costas agora.
Não bastam os 4 seguranças o dia inteiro rodeando a casa. Que está havendo, Edith? René tem aparecido? Feito ameaças. Não, mas segurança nunca é demais. O conde nunca desconfiou de você, mas tem medo de perdê-la. E René é um viciado, temos receio. Tolice. Ele não me machucaria, replicou ela. Vestida num traje rosa claro, ela saltou da carruagem em frente à loja de Cosette, assim que Joubert lhe abriu a porta da carruagem. O passeio público estava tranquilo, e deviam ser umas 10 horas da manhã. Entramos na loja, fizemos as provas, a roupa estava deslumbrante e quase não precisava de ajustes. Apenas alguns bordados ainda não estavam completos e um arranjo de cabelo que Christine achou um tanto espalhafatoso. Lembro da discussão entre as duas irmãs com certa saudade, Cosette a argumentar que, visto de perto parecia espalhafatoso, mas que de longe, do palco, ficaria perfeito. Depois de meia hora de uma e outra argumentar seu ponto de vista, ficou decidido que alguns enfeites seriam substituídos e a paz reinou. Ao longe, ouvimos estampidos de bombinhas de crianças na rua. Olhamos então as sandálias, os adereços, divertimos-nos com o traje do Sansão, e então veio o chá, com biscoitos e pães variados, além dos queijos e geleias. Ao ver aquele exagero, Christine comentou. Quem gostaria de tudo isso seria Adele. Como come a minha irmã? Eu sei, a gente nota. Respondeu Cosette. Acabamos rindo muito. Realmente, Adele ganhara uns bons quilos desde que fora acolhida por Christine. Seria uma daquelas senhoras que na velhice apresentam muitos quilos extras, que nem sempre ficam bem. Cosette, ao contrário, mantinha o peso com o pulso firme, era regrada inclusive nisso. Quanto a mim, acredito que ter passado fome durante a infância e a juventude me fizeram ser frugal pelo resto da vida. Não tinha tanto apetite, mas mesmo que exagerasse um pouco, às vezes, não engordava. Não quisemos comer quase nada, queríamos ir para casa. Já estávamos lá há quase 3 horas quando Christine pediu um de seus tabletes, e o tomou. Suas dores infelizmente continuavam as mesmas, mas ao menos tinha alívio com a medicação. Soube então que devíamos voltar logo para casa, pois o sono chegaria. Levantamo-nos e beijamos Cosette em despedida, descemos a escada estreita de seu apartamento, passamos pela loja quase vazia na hora do almoço e, abrindo a porta da rua, ela, na frente, pôs a mão direita na cabeça, em sinal de que a dor ainda a incomodava. Vi apenas uma capa preta passar por mim e carregar Christine, arrastando-a pela rua no meio dos passantes. Desesperada, busquei com os olhos por Clemente ou Joubert, mas não consegui encontrá-los, apenas a carruagem vazia, sem os cavalos. Onde estavam? Deviam estar ali na porta, a nos esperar, conheciam as ordens do conde. Numa distância de uns 20 passos, vi Christine debatendo-se aos gritos de me larga, e o homem tentando pegá-la no colo para fugir mais rápido. Comecei a gritar como uma louca por Cosette, Joubert, Clemente, pedir por socorro, enquanto corria atrás dela esbarrando nos passantes, quando finalmente vi uma cabeça por cima de todas as outras, loura e sem chapéu, correndo em nossa direção. Era Joubert, que nos avistara. Atrapalhada pelo volume das saias, que não pensei em suspender para a corrida, fui ao chão e só vi o vestido rosa de Christine ser arrastado para dentro de um beco. Tentei me levantar o mais rápido possível, mas foi Joubert que me ergueu. Que houve? Onde está madame? Meio sem fôlego, machucada pelo tombo, só consegui apontar para o beco, a meio quarteirão de distância. Um homem a pegou. De capa preta. Está no beco. Onde está Clemente? Foi pegar os cavalos, já vem. Fique aqui que vou acudir madame.
Correu a passos largos para o beco, mas eu não ficaria longe de Christine. Segui no meu próprio ritmo e quando cheguei lá vi, na penumbra do beco sujo, Gilbert argumentando com René que, se soltasse Christine, nada lhe aconteceria, que poderia ir embora. Segurando Madame pela cintura, René estava transtornado, com as marcas do uso de ópio, e dizia ela em voz alta: "Mande esse imbecil de volta para casa com Edith. Não vê que quero só conversar um pouco com você? Não pode ter voltado para aquele velho só por causa do dinheiro. Eu consigo dinheiro também, Christine, é só me dar um tempo." Irritada por ser forçada a ficar perto dele, Christine não usou de bom senso, e ao invés de acalmá-lo tomou a coisa ainda pior. "Não me importa o dinheiro, René, nunca importou. Acaso lhe pedi algo? Acha que pedi algo a Gaston? Tenho minha arte, ganho meu dinheiro, não preciso disso. Me solte. Não suporto esse cheiro. Já não me explorou bastante." Atrás de mim ouvia a voz de Cosette, que ouvira meus gritos e nos acudia, mas as irmãs Besançon tinham tal desprezo por René que não percebiam o perigo real. Cosette gritou com ele: "Solte minha irmã, miserável. Já não basta o quanto a roubou. Ladrão. Viciado." Orei todos os dias para que ela enxergasse a pessoa vil que estava com ela. Gaston vai destroçá-lo se souber que está com as mãos nela. Vi no rosto de René um ódio que nunca tinha visto antes. Já vira seu desprezo, seu desespero, todo tipo de emoção negativa, mas aquele ódio puro e selvagem deformava-lhe o rosto amarelado, fazendo espumar o canto dos lábios, e só então enxerguei em sua mão direita um pequeno punhal, cuja lâmina brilhava de tão afiada. Parecia um punhal italiano, daqueles que o próprio conde colecionava em nossa casa. Olhei o rosto de Christine, sem ter visto o punhal, estava vermelha de tanto esforço para sair dos braços dele. Em seguida olhei para Gilbert, que viu a arma no mesmo instante que eu. Ele ficou quase como um gato, em posição de ataque, e disse em voz baixa, aproximando-se, sem emoção na voz, olhar fixo no punhal: "Já disse ao senhor. Se soltar Madame, de Conde nada fará. Sairá daqui como se nada tivesse acontecido. Pense direito, é procurado por toda Paris. Se algo acontecer com ela, não sairá vivo desse beco. Um pequeno corte que seja, e eu mesmo me encarrego de sua morte." Pálido, René respondeu: "É Christine quem decidirá. Esse conde lhe matou 2 filhos, lhe deixou doente. Mesmo que não deitemos juntos, eu a quero. Arranje o dinheiro, Christine, eu lhe juro. Sairemos de Paris. Você tem casa em outros lugares, não tem? Acha que aquele Yves fará falta a alguém? Bastardo, ladrão sem escrúpulos, achou que ia sair sem pagar. Enganou-se. Ninguém toma o que é meu. E você é minha, Christine. Venha comigo." Ela ainda não vira o punhal, talvez por isso dizia: "Nunca. Tentei te amar, René, mas não consegui. Viva sua vida, mas me solte. Nunca serei sua, não entende? Gaston é o homem de minha vida, sempre foi." Gilbert já estava a uns 5 passos de distância, mas não foi rápido o suficiente. Louco de ódio, René desferiu em Christine 3 punhaladas sucessivas entre as costelas, aos gritos: "É minha, sempre será minha, estúpida mulher. Virá comigo. Sempre." Do vestido rosa claro brotou uma rosa de sangue, que rapidamente se espalhou. O rosto dela, segundos antes vermelho, assumiu uma palidez de morte. Com surpresa ela olhou a lâmina com seu sangue, e caiu. Corri até ela sem pensar que podia ser atacada e sem acreditar no que acontecera, Cosette às minhas costas, aos gritos de "Maldito, maldito."
Eu só pensava em tirar Christine daquele chão sujo do beco. Ela detestava qualquer tipo de sujeira. Ah, senhor! Teria o punhal ferido muito fundo. Ouvi um estalo e virei para trás. Sem dizer palavra, o gigante Joubert pegara René na fuga e estava com sua cabeça nas mãos, em estranho ângulo, os olhos já sem vida. Quebrou seu pescoço sem o menor esforço, quando René tentava fugir, inutilmente. Jogou seu corpo para o lado sem cerimônia, como se jogasse lenha que acabasse de cortar. René tombou, de olhos abertos, a boca ainda coberta de branca espuma, e expressão de surpresa, como se não esperasse ser pego. Não tive pena, Deus me perdoasse. Christine, viva ainda, começava a golfar sangue, sujando ainda mais o vestido de que ela gostava tanto. Os olhos esverdeados me falavam de uma dor impossível de ser descrita, e eu disse a Joubert: vamos tirá-la daqui. Não é lugar para ela. N. Cosette, ao lado da irmã, em lágrimas dizia: vamos ao meu apartamento, ela vai ficar boa, vou chamar o médico. Tem que repousar. Tem mais tabletes aí, Edith? Dê uns 2 a ela, são bons para dor, não? Observei Joubert pegar o punhal no chão. A arma tão pequena, cabo com rubis e esmeraldas lapidadas em cobre e prata, verdadeira joia, era do conde, sim, estava em nossa casa há poucos dias. Será que até isso Adele roubará? Tomou Madame no colo com todo o cuidado de que era capaz, e ela encostou a cabeça em seu ombro, a boca suja de sangue, embora limpássemos com um lençol. O vestido já estava todo manchado. Finalmente Clemente apareceu, ao ver Christine naquele estado, empalideceu como nunca antes e, mesmo querendo chegar perto, manteve distância. Meu amigo cocheiro chorou copiosamente ao longe, e comecei a aceitar que as feridas eram fatais. Clemente nunca tinha chorado antes. Mas, onde estivera? Porque a carruagem estava sem os cavalos. Ao chegarmos ao quarto de Cosette a colocamos na cama, de lençóis muito brancos. Tentei dar a ela os tabletes, mas ela continuava a golfar sangue em pequenas quantidades. Tive a ideia de amassar os tabletes, transformando-os em pó, e colocar em sua língua. Era amargo, mas ela lhe agradeceu com os olhos. Afastei-me da cama para lavar as mãos do sangue, e Joubert me disse: Mademoiselle, conheço feridas, e essas foram fatais. Não sei como ela ainda não se foi, mas não deve durar muito mais. Não sei como diremos ao conde, mas ele está aqui mesmo no centro, é melhor que eu vá chamá-lo. Cansada de ser forte, caí num choro sentido e disse a ele: tem razão, vá chamar o Sr. Gaston rápido. E voltei para a cama. Madame, Gaston já vem, trará o médico e a senhora vai sarar. Lembra-se que já passamos por maus pedaços. Esse também vai passar. Cosette, que limpava o rosto dela com uma pequena bacia de água e um lençol, me olhou triste, mas agradecida. Passamos água pelos seus lábios, e por algum milagre ela manifestou a vontade de um pequeno gole, que demos. Então ela falou, com muita dificuldade, quase em sussurros: joias. Crianças. Padre Armand. Vá com ela, Cosette. Minha casa em Lyon. Cosette tentou entender e animar a irmã. Quer que montemos já o abrigo para as crianças? Está certo. Vendo tudo aqui montaremos juntas. Sempre quis conhecer Lyon, dizem que o clima é ótimo. Vamos todas juntas, não é, Edith? Assim que você sarar vamos achar o Padre Armand. Não se preocupe com isso, querida. Tudo será feito como quer. Já falei contigo? Disse eu. Ela me entendeu, e sorriu, tranquila. Os remédios de Kaizen pareciam ter amenizado a dor,
mas os olhos esverdeados se tornavam cada vez mais claros, e a pele cada vez mais branca devido ao sangue perdido. Tomara que Gaston não demorasse muito. O escritório não ficava longe, e ele chegou 15 minutos depois. Pálido, suado pela corrida, o conde estacou na porta com os olhos fixos nela, branca como os lençóis da cama, as pequenas mãos ainda sujas de sangue, que não tínhamos conseguido limpar direito. As feridas estavam cobertas pelos lençóis, que apresentavam apenas pequenas manchas. Os cabelos louros estavam espalhados pelos travesseiros, os olhos fechados abriram-se e mostraram um verde nunca antes visto, claros demais. Ele sentou-se na cama no meio do silêncio geral e pensamos em nos retirar, mas não houve tempo. Amada, que fizeram contigo? Tanto que tentei protegê-la, de todas as formas. Sente dor, Christine. O médico já chega, vamos para casa. Esforço sobre-humano fez com que ela respondesse quase que em voz normal. Não se queixe, Gaston, quantos foram felizes como fomos. Vê bem, meu abençoado. Minha última dança, foi para ti. E fechou os olhos verdes em seu último suspiro. Capítulo 29.